Olá, e hoje no nosso momento falando de famílias e voltado para superar os desafios da família na pandemia, a gente está recebendo a doutora Vanessa Figueira. Ela é membro da Primeira Igreja Batista de Queimados e também atuante num projeto que a gente conhece um pouco de perto, que é o projeto Belíssimas, que tem o objetivo de cuidar principalmente da saúde emocional das mulheres. Eu particularmente é um projeto que eu acho muito bonito e tenho acompanhado, e hoje ela veio falar um pouquinho, né, para as nossas famílias da creche, como a gente pode estar tentando amenizar e superar esses impactos da pandemia na vida das nossas famílias, das nossas crianças e também, principalmente, na vida de nós mulheres, né? Porque a pandemia aumentou um pouquinho a nossa carga e a doutora Vanusa veio conversar um pouquinho com a gente sobre isso. Olá, mães, né, famílias que estão passando, assim como todos nós, por esse momento difícil, excepcional, né? Porque não é uma coisa comum a gente estar distante um do outro. E assim, a tela em que a gente acredita que é só uma tela que está entre a gente sabe que não é, né? Nós somos seres sociais, a gente precisa um do outro, a gente aprende um com o outro. E dentro disso tudo tá as crianças, né? Nessa fase tão importante, que é uma fase de aprendizado. E as crianças, por exemplo, que são, apesar de nós todos estarmos sendo afetados a todo momento por isso, porque a gente também, né, nós somos, os seres humanos são seres sociais, a gente precisa um do outro para aprender, a gente aprende um do outro. Essas crianças a gente entende, né, eu também sou mãe, também tenho duas em casa e assim, tá todo mundo vivendo um dia de cada vez. Porque tá tudo muito novo, tudo muito sem data para voltar, sem acontecimento previsto que possa voltar. Então, essas crianças que poderiam estar aqui convivendo uma com as outras, com os primos, com os amigos, imaginem nós que já temos uma sabedoria, nós estamos sofrendo com isso. Então, eu entendo e vocês imaginem o que essas crianças que estão em fase de formação de identidade, que estão em fase de formação de conhecimento, não estão passando. A gente fica aí, né, tentando entender, tentando se modificar, se adaptar. Eles também estão nessa fase. Então, assim, eu sei que não está sendo fácil, mas o que a gente tenta, mostrar para as crianças a realidade, que a gente tem que fazer como mãe, né? Porque a maioria é mãe que está em casa cuidando, a gente sabe que a grande maioria são as mães que ficam com os filhos, aquelas que trabalham e ainda tem que chegar em casa e fazer atividade, né? Que está sendo feito pela creche, ou os cuidados, e também, né, os cuidados de higiene, de dar atenção, ainda continua sendo o tempo de qualidade. A gente sabe que agora o tempo é de quantidade mesmo, porque a gente está mais em casa e as crianças estão mais em casa. Mas a gente ainda continua batendo na tecla de que o tempo tem que ser de qualidade. Ah, Vanusa, mas meu tempo de qualidade é 1 hora por dia que eu vou verificar o meu filho. Esse 1 hora por dia tem que gerar memória boa. Ah, Vanusa, mas eu não sei fazer isso, gente. É o beabá que a gente lembra, quando você lembra assim, quando eu era criança, eu lembro do cheiro da comida da minha mãe. Eu lembro do cheiro da casa quando minha mãe arrumava a casa. Essas são as memórias boas, que às vezes sua vida teve vários problemas, que a gente sempre tem, todo mundo tem, e aí você lembra dessas coisas positivas. É isso que a gente está trazendo à tona agora, para tentar trabalhar ainda mais nesse momento de pandemia as memórias afetivas com essa criança. O que vai ficar para essa criança quando tudo isso passar? Vai passar, gente, vai passar, porque nós nunca tivemos um problema agora como esse, mas já tivemos outras doenças que fizeram também o mundo paralisado, não como esse agora, mas já tivemos. E a vida vai seguir. E aí, assim, o conteúdo é muito importante que é passado, porque eles precisam aprender, mas nessa fase também é muito importante o que vai ficar para sempre.
que vai comandar esse ser humano quando adulto. Porque o conteúdo que a creche vai passar, que a escola vai passar, ele é importante para uma vida profissional, para se colocar no mercado de trabalho, mas com 3 anos, até 3 anos, né, que possivelmente seja a idade que a creche atenda, a criança, ela precisa de conteúdo emocional. E eu entendo, e não estou falando que é fácil, não é. Nesse momento a gente também está abalado, não é fácil, mas assim, como nós somos os responsáveis por essa criança, a gente tem que administrar, tentar administrar, fazer um tempo de qualidade, fazer um tempo com a criança, com coisas que a gente, inclusive fora da pandemia, já até estava se perdendo, mas é aquele tempo que você senta com a criança, coloca para desenhar, e ele faz aquele desenho maravilhoso que é um círculo, mas ele diz que é um elevador, né? Isso é importante, ele está brincando de faz de conta. Aí todo mundo fala pra você assim, como eu posso ajudar meu filho? Eu não sei, existe essa angústia, né? A gente, como mãe, a gente acha sempre que não tá dando conta e a gente não vai dar mesmo, e é tudo normal. Eu não consigo dar conta de tudo. Que legal, isso é um bom sinal, você é ser humano, tá? Se você der conta de tudo, a saúde emocional com certeza não vai ficar legal. E a criança não precisa, por exemplo, que você dê conta de tudo mesmo, não. Ela precisa que você seja feliz. As mulheres, por exemplo, que são a maioria que tomam conta dessas crianças, elas precisam estar minimamente felizes para que a criança fique também. Porque a criança, ela vê e ela faz. Ela geralmente não ouve e faz. Principalmente nessa fase, ela vê e faz. Então, assim, ficar com a criança aquele mínimo de tempo, que seja de qualidade, que tenha afeto, que esse emocional fique minimamente preparado para uma volta, que vai ter uma volta, a gente não sabe quando, mas a gente não precisa ficar pensando nesse futuro, apesar dele vir à nossa mente, né? De vez em quando, a gente precisa trabalhar literalmente com o presente. Hoje, por exemplo, as mães que não trabalham, tentar criar um momento para sentar e ficar com essa criança, ver a atividade dele. Se ele não ficar sentado assistindo online, gente, é uma criança que vai até 3 anos, né? Que são as atividades que vocês geralmente, são as idades que vocês geralmente atendem aqui. Então, assim, tá normal, não cobre tanto, não se cobre tanto. Vanusa, de que maneira então que eu posso ajudar meu filho? Eu posso ajudar meu filho, por exemplo, em casa, observando o que tem em casa e passando aquela famosa conversa de vó, que geralmente quando você tem a oportunidade de conviver, que ela fala, meu filho, porque na minha época a gente fazia dessa e dessa maneira, é deixar a criança participar da atividade doméstica, olhando para ela como um ser participante pensante, que ela tá vendo o que você está fazendo, ela tá vendo da maneira que você está fazendo, e com tudo aquilo ali é o faz de conta que ela vai criar. Ela agora não pode criar com os amiguinhos, né? Porque ela tá isolada em casa, mas ela vai criar sozinha. O brincar para a criança é muito importante. É ali que ela aprende a ser humano. As outras espécies, né? Olha, o bezerro, ele já, quando nasce, ele já começa a andar. Nós não, nós precisamos de alguém que ensine a gente a andar. As outras espécies, elas se comunicam de uma maneira e vão aprendendo já desde o nascimento. Nós também, mas precisamos do estímulo do outro. Então, o pai e a mãe agora é esse estímulo quase que único, porque não tem mais aquele contato da creche, da escola, dos amiguinhos. Então, assim, como eu posso ajudar meu filho? Tentando minimamente ter um tempo de qualidade que você possa estar com ele, ensinando aquilo que talvez você ache que não está ensinando no dia a dia. Por exemplo, na sua vivência em que você faz o seu serviço doméstico, ou quando você sai para trabalhar, você está ensinando para ele que é necessário trabalhar para ter dinheiro. Quando você está em casa fazendo a comida, você está ensinando para ele, mesmo sem parar para falar isso para ele, que você precisa fazer o alimento, cozinhar o alimento. E se for observar, ele vai brincar dessa maneira. Isso é
é o treino para a vida adulta. Ele vai tirar dali verdades e mentiras de acordo com que a família convive, da forma que a família convive. Então assim, a criança vai ver e vai fazer. Ela é um ser social, não pode sair de casa. Ela vai fazer o que for possível dentro de casa. E aí o seu papel é estimular. De que maneira você pode fazer? Por exemplo, agora nós precisamos aprender o que já existia, mas a gente não lembrava. Novas formas de amar. Que antes nós amávamos somente com toque, né? Com um sorriso que aparecia. Agora a gente aprendeu a sorrir com o olho, através da máscara. Então é observar essas pequenas coisas e fazer a criança aprender dessa forma. Ela não está perdendo, gente, acredite, quem está perdendo mais somos nós nessa fase. Se você faz isso em casa, você está preparando emocionalmente seu filho. Olha, filho, eu sou muito naturalista. Então, assim, nós aprendemos em casa, por exemplo, entrou a pandemia, não pode ir para a escola, eu imprimi desenhos. Peraí, não sei quando isso vai acabar, isso é tudo muito novo, gente. Não tem profissão, não tem psicólogo, professor, não tem médico, não tem doutor nenhum que tenha nenhum método preparado para isso, porque isso é novo. Então você vai fazendo o que você sabe e procurando uma orientação aqui, uma informação ali. Eu imprimi, primeira semana, desenho impresso para pintar. Aí eu procurava desenhos impressos que tinham a ver com a nossa realidade. A gente gosta muito de natureza. E aí eu preparei um cantinho na casa para poder deixar aparecer a natureza. E a gente senta de manhã para poder olhar essa natureza lá. Apontar, olha passarinho, olha isso. Você acha que isso está sendo uma coisa boa, mas não é um tempo de qualidade que está criando memória afetiva boa. Porque também, Vanusa, a gente está sendo sobrecarregado, pisoteado de notícia ruim. Sim, isso a gente já sabe. O número de mortes. Gente, olha só. A gente precisa saber como se proteger. A gente não precisa atualizar o número de mortes a todo momento. Eu sempre falo isso. Número de mortes atualizado na televisão só vai criar memórias ruins para essa criança e para os pais. Isso que eu tô falando agora é para os pais e para as crianças, porque a gente precisa, é uma situação muito triste, ninguém está diminuindo isso, mas isso não vai fazer com que eu me proteja mais. Isso vai fazer com que o meu emocional fique abalado, desesperado. Isso não tem classe social, isso não tem profissão, não tem diploma que vai fazer com que você fique atualizando. A criança está ouvindo. A criança está ouvindo que mais pessoas morreram. Ela não precisa ficar sendo poupada da realidade. Mas ela precisa saber da realidade de acordo com a idade dela. E ela está em fase de desenvolvimento. Filho, tem uma doença, ela já sabe, porque ela já está aterrorizada com isso, que ela não pode sair de casa, ela sabe o nome do Covid, ela sabe tudo que está acontecendo, porque provavelmente também já perdeu algum ente querido, né, que ama. E aí, filho, existe uma doença, a gente tem que se proteger para tentar não pegar, mas não é deixar a televisão ligada, atualizando, porque a criança vai gerar memórias ruins, que já vai ter, gente, infelizmente. Mas a gente pode transformar isso e ficar para a memória, por exemplo, eu lembro que naquela época, quando a gente estava com um problema que a gente não podia sair, não podia ver o meu amiguinho, aí eu lembro que minha mãe fazia comida e eu lembro do cheiro da comida da minha mãe. Eu lembro que minha mãe ficou mais em casa e eu lembro que ela limpava em tal lugar assim, me colocava para brincar lá e depois ela ficava comigo brincando. A memória dela vai selecionar coisas que você acha que são tudo bobeira, não vai lembrar, vai lembrar. Vai lembrar sim. E às vezes não lembra do fato, mas lembra da sensação boa. Por exemplo, eu falo muito de cheiros e músicas, a parte instrumental. Às vezes, provavelmente vai ter alguém que vai lembrar disso. Eu sinto um cheiro, me dá uma sensação tão boa, mas eu não sei porquê. Aí existe ali uma memória afetiva de um cheiro que estava tendo naquele ambiente enquanto uma situação boa acontecia, enquanto um carinho, um olhar da sua mãe ou da pessoa que é sua pessoa de orientação afetiva, né? Que é a avó, que é o pai, que é a tia que cria, que é, né, a pessoa de afeição, de amor, de afeto.
E aí você não sabe nem por que você está se sentindo bem, mas aquele cheiro é tão bom. Tem uma memória afetiva ali. Ah, porque provavelmente aconteceu nessa fase, você não lembra do fato, mas você lembra daquele emocional, aquela sensação boa. Por exemplo, né, na pergunta que eu posso fazer, como eu posso ajudar meu filho, o brincar é construtivo. Sempre foi, nunca vai deixar de ser. A gente aprende brincando, a criança aprende brincando. Mas a fulana tá só brincando ali, ele tá só brincando ali. Naquele brincar, ele tá treinando pra vida adulta. Dividindo o brinquedo, que agora não tá podendo, mas ele tá treinando ali a hora, ele vai ter falas que são repetidas na família, então ele tá brincando de ser adulto. Brincar é construtivo, abusem disso. A criança, por exemplo, nessa fase, ela deixa a gente louco, mas ela precisa correr, pular, brincar. A gente fica assim, porque a gente está acostumado com o tempo que a gente tinha reservado para eu tô trabalhando agora, mas eu sei que meu filho está na creche, ele está seguro, tá aprendendo lá, mas agora esse tempo está comigo, de manhã, de tarde, de noite ele está comigo. Então, tentar ter uma rotina dentro dessa confusão toda, porque a criança precisa dessa rotina, ela se organiza a partir dessa rotina. Isso faz com que momentaneamente ela entenda que tudo está normal dentro da família dela, se é que é possível, mas dentro da família ela cria uma segurança de normalidade. A gente sabe que ao redor não tá, mas ali tem que ser um lugar de segurança. Eu levanto, aí tem família que levanta um horário e outro, aí a gente toma café ou a gente conversa, aí a pessoa que me direciona tá ali, e aí depois tem essa atividade, e aí tem o tempo de brincar. Ela precisa, gente, correr, pular, brincar, e aí a gente vai ficar louca, mas é necessário para isso, necessário para desenvolvimento. Por exemplo, o celular está sendo muito utilizado, já estava antes, agora então começou a ser um refúgio, porque ali a criança se distrai, ali ela não está perguntando o que está acontecendo, por que meu avô morreu, minha tia, o vizinho, por que eu estou em casa, eu quero ir brincar com meu amigo, e o celular fica ali, ela se distrai, não tem pergunta, ela consegue ficar quietinha enquanto você faz um trabalho em casa ou um trabalho mesmo CLT, né, que você sai para trabalhar, mas o celular tem que ser usado com limite nessa fase também. Porque também, Vanusa, isso é muito chato, não quero ouvir isso, mas eu vim aqui para falar mesmo. Então assim, também porque a gente também tá no excesso. E a criança, ela vê e ela faz. Não tem? Quando você fala assim, eu falo um palavrão, você não pode falar, isso não funciona. Isso é teoria. Ela vai fazer o que o papai, a mamãe, a vovó, a titia que educam fazem. Então, assim, é chato isso, Vanusa, mas o celular tem que ser com limite. Prejudica a visão. Aprende-se muita coisa. Aprende-se. Mas ela precisa, o que eu falei no início, nós somos seres sociais. Ela precisa correr, pular, brincar, cair, entender que machucou porque ela pulou muito alto, ou que é coisa da vida. Machucar e que daqui a pouco vai passar e as consequências daquilo ali vão existir. Vanusa, mas a gente está falando de quase um bebê, mas o aprendizado da criança começa nessa fase e eu diria que começa lá na barriga da mamãe, quando ela está ouvindo, sentindo o ambiente. Então vocês imaginam depois que ela começa a olhar, ouvir aqui de fora. Ela é como se fosse um repetidor de sinal, ela vai repetir o que está em casa. Então o celular está excessivo, tenta administrar um horário, vamos supor. Coloca para brincar. Qual horário que você tem mais livre para dar aquela observada? É à tarde. Então deixa solto, deixa brincar. Tem um espacinho? Vamos, eu não tenho espaço. Coloca no cômodo, arrasta um pouquinho para lá, bota uma fita isolante lá na pontinha da mesa para não bater ali e deixa brincar. E outra coisa, gente, criança não precisa daquilo que você acha que ela precisa. Criança não precisa da boneca, da moda, do brinquedo da moda. É legal você dar pro seu filho porque você tem condições? É legal. Mas, gente, ela vai se distrair com um copo de plástico, com garrafa de plástico, um carrinho que é o mais acessível. Ela vai ter aquele momento ali de brincar, de correr, de empurrar, de que seja boneca, mais do que aquilo que você acha que ela precisa.
Aí aquele momento que você precisa fazer sua atividade, tudo bem, o celular. E eu não tô querendo aqui organizar a família de ninguém. Também tô nessa luta. Mas assim, a gente sabe cientificamente que o celular é muito bom pra gente, a gente resolve tudo pelo celular, mas a gente já tá desenvolvido. A criança tá em fase de desenvolvimento. Então assim, tem a musiquinha lá do beabá, ela vai aprender, legal. Tem a musiquinha do número, ela vai aprender, legal. Mas ela precisa desse corre, dessa corrida, dessa brincadeira, desse contato manual, desse escorregão que ela vai levar que a gente não quer, mas faz parte. Precisa disso, gente. Entendam como um aconselhamento, não é direcionamento para querer organizar a família de ninguém. Isso que eu tô falando é científico, então é uma boa orientação para todo mundo fazer do seu jeito, não tem uma fórmula. Outra coisa, a rotina, já falei, tentar manter uma rotina dentro dessa bagunça toda que a gente está tendo, para que ela se sinta segura, ela precisa dessa segurança. O momento junto, nesse momento eu posso ficar junto. Coloca um pouquinho de lado o celular e fica junto mesmo, olhando no olho, mesmo que seja meia hora, essa meia hora vai ficar marcada na memória dessa criança para sempre. Outra coisa importantíssima, a gente não vai conseguir dar conta de tudo, tá, gente? Não vai mesmo. Isso é super normal. Muito super normal. Os comerciais do Dia das Mães agora tá usando muito isso, né? Mãe chorando, eu sou uma péssima mãe. Gente, todo mundo tem isso. Porque eu trabalho, chega a tal horário. Todo mundo vai ter isso, gente. Ninguém trabalha por esporte, trabalha porque precisa. Então, assim, tem aquela meia horinha, gente. Aquela meia horinha tem que ser de olho no olho. Tem que ser de afeto. Tem que ser, e não é afeto que eu tô te dizendo que ele só sente um afeto abraçando, beijando, é ótimo, né? Mas esse afeto é de olho no olho, dele perceber que você tá ali pra ele. Então, nós não vamos dar conta de tudo, não vai acontecer isso. E tudo bem, tudo bem. Então, assim, não vai dar conta e é super normal esse afeto. Você está se dividindo para trabalhar, para estar em casa e dar esse afeto, o tempo ainda continua sendo de qualidade, não de quantidade, apesar de a gente às vezes agora tá podendo ficar mais tempo, mas não adianta ficar mais tempo se você não tem aquele momento com ele, com ela. E assim, os comerciais agora estão passando muito comercial do Dia das Mães, né, por causa da época, e aí tem mãe chorando, que eu não vou dar conta. Não vai, gente, a gente vai se sentir sempre uma péssima mãe. Não sempre, mas aquele momento, daquela semana, daquele mês, você fala, gente, eu sou uma péssima mãe. Porque a criança não entende, né? Eles agora estão pequenos ainda, mas eles vão soltar pérolas e cada vez maiores, cada vez mais esquematizadas na cabecinha deles, frases mais elaboradas que vai falar, como ele tá falando isso pra mim? E aí você vai chorar, e aí é o momento de sentar e explicar. A criança tem sempre que saber a verdade, gente. A verdade adaptada para a idade dela. A criança, ela tem maturidade para ouvir quando ela pergunta, quando ela questiona, mas de acordo com a idade dela. Eu tô indo trabalhar, tô ficando menos tempo com você, mas é porque eu preciso comprar suas coisinhas. Teve aquele dinheiro? Mamãe recebeu hoje, vou comprar suas coisinhas. Vou pagar aquela conta do sapatinho que eu comprei pra você. Pra ela também entender que as coisas não vêm até ela, né, gente? Não vem na vida de ninguém através de uma facilidade caindo do céu, porque a gente mais fala, né? As coisas não caem do céu. E aí, pra vocês entenderem, é isso mesmo, as coisas não caem do céu. Então ela tem que entender. A minha mãe, quando ela crescer, a minha mãe trabalhava pra comprar as coisas pra gente. Meu pai trabalhava pra comprar as coisas pra gente. Minha mãe quase não ficava comigo, mas também, né, porque minha mãe trabalhava pra comprar as coisas pra gente. Agora vocês imaginem ela lembrar assim, quando crescer. Minha mãe quase não ficava comigo. A minha mãe, assim, eu acho que ela não me amava não, porque ela tava em casa, ela nem olhava pra mim. Ela não tinha um momento de afeto, de carinho comigo. E o carinho, já falei, não vem só através de beijo e abraço, a gente descobriu isso agora. Né? A gente sabia disso na teoria, mas agora descobriu que o carinho vem no riso do olho, que a gente aprendeu a rir, vem no, olha, mandei uma florzinha pra você, eu não posso ir na sua casa, eu mandei um vasinho de flor pra você. A gente tá até com esse projeto de fazer uma ação feliz com a outra pessoa, e a gente teve resultados assim, de pessoas chorarem, se emocionar, porque a gente
pegou uma dupla e deu uma florzinha para outra pessoa. E aí isso criou uma memória afetiva boa, dentre tantas notícias ruins. Se a gente que é adulto e tá tentando entender e tem uma maior facilidade de entender isso, tá com dificuldade, você imagina essa criança. Então, nós estamos com dificuldade, a criança está com dificuldade, mãe nunca vai dar conta de tudo, o pai que também é o principal, né, cuidador, não vai dar conta de tudo, mas as mulheres já acabam se cobrando mais, porque nós temos que ser mãe, mulher, profissional, professora em casa, tem que ser auxiliar da professora, e aí a gente acaba se cobrando mais. Não vão dar conta de tudo. E se não derem, tá normal. E quando sentir que isso está afetando muito, procura ajuda profissional. Procura ajuda, por exemplo, quando você está com problema nos ossos, você vai ao ortopedista. Quando seu filho está com problema de educação, você chama a professora para conversar. Quando seu filho está com problema de saúde, você vai ao médico. Quando você tá chorosa, a criança tá choroso, tá irritado todos os dias, você tá vendo que tá uma coisa já fora do normal. Ah, tá no meio da pandemia? Tá. Mas é melhor você levar um profissional, procura ajuda profissional, tenta ler sobre isso, tenta conversar com alguém que você acha que vai te dar uma direção legal, se você não tiver como levar um profissional. Tem alguns serviços profissionais que são serviços gratuitos, por exemplo, na psicologia tem atendimento psicoterápico gratuito, tem os que são com valor social. Ah, Valusa, mas eu não tenho como. Procura alguém que você acha que seja um direcionamento. A professora, talvez ela vai te dar um direcionamento sobre isso, sobre o que fazer, sobre, né? Ou vão descobrir juntos, porque a gente está descobrindo junto o tempo todo, tudo agora. A gente não tem manual para isso, gente. Para a vida não tem, para a pandemia também não tem. Então a gente agora está vivendo um dia de cada vez. Hoje, amanhã nasceu, amanhecemos hoje, e o amanhã, quando amanhecer, hoje eu tenho essa atividade do meu filho, hoje eu vou ficar esse tempinho aqui com meu filho, e é isso. Não vai dar conta, não tá dando conta, acha que tá um pouquinho anormal, eu tô muito para baixo, e não é para baixo uma vez na semana ou de vez em quando, é normal, ficar triste é normal, até para criança. Ninguém fica por aí soltando felicidade o tempo inteiro. Nós temos um momento, esse momento tem que ser respeitado, mas esse momento começou a acontecer 3 vezes na semana, toda semana, aí já não tá mais normal. Então procura ajuda, gente, nós somos seres que nascemos para ficarmos juntos, não juntos aglomerados, mas juntos de pedir ajuda, de aprender com o outro, e a gente tem que exercitar isso cada vez mais, principalmente no momento desse. Então assim, o que eu tenho para deixar para vocês é a minha experiência também, junto com vocês, de aprendizado com a criança em casa o tempo inteiro, de adolescente em casa o tempo inteiro. Eu já fiz atividade de pintura, acabou a atividade de pintura, a gente foi observar o canto dos pássaros, reparar o quintal, que não reparava tanto antes por causa da correria. A gente teve a semana do campinho, que tem um campinho próximo de casa, e a gente vai jogar bola no campinho até ficar cansado, ir pra casa tomar banho, e não ter tempo para pensar no número de mortes. Não que a gente tenha que esconder isso, mas a gente não precisa ficar vivendo com base nisso, porque senão a gente adoece mentalmente, porque a gente está muito preocupado com vírus. Mas existem outras doenças que estão sendo acarretadas devido a esse contato tão próximo, tão longo, essa falta de planejamento, de datas do que vai acontecer. Então, assim, tá precisando de ajuda, tá muito diferente o meu comportamento, tá muito diferente o comportamento dessa criança, porque agora também ela convive mais com os pais, as famílias têm problemas, aumentaram muito, por exemplo, o número de violência doméstica, e essa criança que antes ficava na creche, agora talvez está presenciando essa violência doméstica, a violência infantil. Então, assim, nós precisamos trabalhar o emocional, que é quando tudo isso passar, o que vai ficar. O conteúdo é importante, mas a gente pode resgatar ele depois, mas o emocional vai dar muito mais trabalho se uma doença já estiver instalada. Se esse emocional estiver preparado, em questão de maturidade, para o que vai vir ainda. Viver o hoje, trabalhar o afeto e tentar ficar se atualizando de coisas boas.
resgatar aquilo que antes era muito vivido e agora não é tão vivido mais, que seriam as brincadeiras, que seriam um contato visual, manual. A criança precisa, na creche ela vai ter isso, em casa às vezes a gente não deixa. Ah, mas eu não tenho esse material, gente. Faz bola de papel, faz bolinha de farinha de trigo, coloca lá, bota no YouTube e aí faz massinha, fica de olho pra ela não comer, porque essa idade, né, eles veem tudo com a boca, tá, gente? Pra quem não tá no início ainda da maternidade, da paternidade, ela vê com a boca. Então ela vai tudo na boca e aí fica de olho lá aquele momento pra ela amassar, pra trabalhar a coordenação motora. Ah, mas eu não sei disso, gente. Deixa ela amassar que vai fazer bem, pergunta pra professora. Então é isso, é trabalhar o afeto, é trabalhar um tempo junto, atualização de memória afetiva boa, que seja vendo a florzinha, seja vendo o gatinho, o cachorrinho. É isso, gente, que eu tenho pra dizer pra vocês. Se precisarem procurar ajuda, procurem. Ah, não tô sabendo lidar com isso, pergunta à professora, ela talvez não saiba, mas sabe alguém que sabe. Procura ajuda profissional se precisar, não é nenhuma vergonha, porque a gente vai ao médico se estiver doente fisicamente, então a gente vai ao psicólogo, ao psiquiatra se precisar. Então assim, procurem ajuda. A gente agora tem que estar junto, separado, né? A gente tem que estar junto, se ajudando via voz, via WhatsApp, mensagem de texto. Não estamos sozinhos e a gente junto é muito mais forte. O que eu não sei, você sabe e me completa. E o que eu sei, você não sabe e eu te completo. E a gente vive assim, tá bom? Fique em paz.